Olá, amiguinhos, tudo bem? Espero que estejam todos David por aí. Eu sou o Délio e hoje a gente vai falar sobre um probleminha que cai numa entrevista dessas grandes empresas que todo mundo sonha em trabalhar um dia. Bom, vamos lá. Qual é o problema? Esse problema eu já resolvi pessoalmente numa entrevista que eu fiz. A gente não pode, infelizmente, falar onde caiu, mas é de uma dessas grandes empresas que a gente faz teste aí, Google, Amazon, Facebook, etc. É um problema que no final me ajudou muito a base de conhecimento matemático que eu tive durante a faculdade, porque é um problema que não envolve uma estrutura de dado em si. Apenas um pouquinho de conhecimento de matemática, e aí eu volto a frisar isso. Você precisa saber? Não, você não precisa saber. Mas, se você quiser trabalhar numa empresa como Amazon, Google, Facebook um dia, é bom saber porque cai no teste deles. Vamos ver então qual que é esse problema. Dado um array de pontos com coordenadas x, y, determine se conectado eles formam uma linha reta. Ou seja, se eu conectar todos os pontos desse array, eu tenho uma linha reta. Ou seja, os pontos são colineares. E aí, a gente tem algumas restrições aqui. O n considerando o total de pares de coordenadas. O n ele vai ser maior ou igual a 2, menor ou igual a 10 elevado a 4. E o tempo máximo da solução tem que rodar em 1 segundo. No máximo em 1 segundo. Como eu falei, não envolve nenhuma estrutura de dados. Aqui é apenas matemática. Se a gente imaginar nossos três pontos P1, P2 e P3, a gente consegue determinar se eles formam uma linha reta, se eles são colineares. E para eles serem colineares, a gente pode dividir par a par de coordenada e formar segmentos. E chegamos à conclusão que, no nosso exemplo P1, P2 e P3, eles formam uma linha reta se o ângulo formado pelo segmento P1, P2 é igual ao ângulo formado pelo segmento P2, P3. O que é isso no final? O que é esse ângulo que é formado? Se a gente lembrar da geometria analítica, vai ser o quê? O coeficiente angular da nossa reta. E o coeficiente angular da nossa reta nada mais é que a tangente de um ângulo θ, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o que é o nosso cateto oposto? É a diferença de x2, x1, e o cateto adjacente é a diferença entre x2 e x1, como está mostrado aí na figura. É isso. Assim a gente resolve, percorre todo a rede de coordenadas, comparando par a par, e aí a gente consegue ver. O coeficiente angular é igual durante todo o array. Se for, beleza, forma uma linha reta. Simples assim. Nesse exemplo que a gente vai resolver lá no LeetCode, não tem uma restrição importante que eu gostaria de comentar, que é a seguinte. E se os pontos puderem ser sobrepostos? Ou seja, eu posso ter dois pontos ali no mesmo lugar. Se isso acontecer, essa nossa fórmula de calcular o coeficiente angular pode ter uma divisão por zero no x2 menos x1, que é o ponto da frente, né? O ponto, vamos chamar de x2, x1, P1, P2, e a gente pode ter uma divisão por zero. Nesse caso, como a gente poderia resolver? A gente poderia pegar 3 a 3, ou seja, o meu primeiro coeficiente angular, que é do ponto P1, P2, que daria por x2 menos x1, dividido por x2 menos x1, ele tem que ser igual ao coeficiente angular formado pelo segmento entre P2 e P3, y3 menos y2, x3 menos x2. Assim, eu aplico ali a regra matemática, multiplico em cruz, e eu vou chegar nessa fórmula aí que vocês estão vendo na tela. Isso é apenas se tivesse essa restrição. No nosso caso, não tem. Então, vamos resolver lá no LeetCode. Aí vocês estão vendo a tela projetada no LeetCode. Essa solução eu acabei implementando em C#. E é muito simples. Eu vou fazer o loop aqui no array de coordenadas. Vou pegar x1, y1, x2, y2. Vou calcular o coeficiente angular, né, que é nosso ΔY sobre ΔX, cateto oposto sobre cateto adjacente.
e faça condição, né? Só para ignorar o primeiro passo aqui, se o i for maior que zero e o último slope, né? O último coeficiente angular for diferente do que eu calculei agora, então já não forma uma reta, tá? Uma linha reta. Senão, eu percorro todo o array e aí vou chegar lá no final retornando true se passou tudo. Vamos fazer um envio aqui do código e aí a gente vai ver que eu tinha fechado aqui. Rodou em 96 milissegundos, foi mais rápido que 85% dos envios. E é isso. Dessa forma, a gente resolveu o probleminha aí. Você vê que é um problema matemático, não envolve um conhecimento na estrutura de dados, como eu falei atrás, mas é sempre legal de saber e estar por dentro aí dessas regrinhas e lembrar um pouquinho lá de álgebra linear e etc. É isso aí, amiguinhos. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, habilita aí o sininho para receber notificação de vídeo novo. Até a próxima. Grande abraço.